Essa é Érica Ribeiro, uma mulher que cometeu um ato extremamente grave. O que ela não imaginava era que a gravação desse ato acabaria caindo nas mãos do crime organizado e que tudo isso culminaria em um desfecho brutal. Agora vamos entender essa história. No ano de 2019, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, vivia Érica Rodrigues Ribeiro. Aos 29 anos, ela levava uma vida que, para muitos moradores da região, parecia comum. Mãe de um menino, ela morava junto com sua mãe, Helena Rodrigues Ribeiro, uma mulher bastante conhecida na cidade por trabalhar há muitos anos em uma tradicional funerária local. Helena era considerada uma funcionária exemplar e uma pessoa querida por quem a conhecia. Durante anos, fez o possível para criar a filha e dar estabilidade à família. Mas a trajetória de Érica acabou tomando um rumo completamente diferente. Ainda jovem, ela se envolveu com pessoas ligadas ao tráfico de drogas e iniciou um relacionamento com um homem que também fazia parte desse meio. Os dois tiveram um filho, mas o relacionamento acabou sendo marcado por problemas com a justiça. Em determinado momento, o marido foi preso por envolvimento com o tráfico. Pouco tempo depois, a própria Érica também acabou condenada por participação em atividades semelhantes. Por ser mãe de uma criança, ela conseguiu cumprir a pena em regime domiciliar. Utilizando tornozeleira eletrônica, passou a viver novamente com a mãe enquanto cuidava do filho. Foi justamente durante esse período que surgiram acusações que mudariam completamente sua história. Segundo relatos que apareceram posteriormente durante as investigações, uma menina de aproximadamente 8 anos frequentava o ambiente onde Érica vivia. Até hoje não existe uma explicação totalmente clara sobre qual era a relação entre elas. Algumas versões afirmam que a criança passava bastante tempo na residência. Outras apenas indicam que havia convivência frequente entre as famílias. Foi nesse contexto que surgiram acusações extremamente graves contra Érica. Segundo essas informações, ela teria praticado atos criminosos contra a menina durante um longo período. As acusações afirmavam ainda que tudo era registrado em fotos e vídeos. De acordo com os relatos que circularam posteriormente, o material era produzido para ser mostrado ao marido durante as visitas na prisão. Pessoas ligadas ao caso afirmaram que ela registrava tudo para atender aos desejos dele e que levava esse conteúdo quando o visitava no presídio. Durante muito tempo, essas acusações permaneceram longe das autoridades. Mas em algum momento de 2019, a história começou a circular entre pessoas ligadas ao crime organizado. Segundo a investigação, as informações teriam chegado ao conhecimento do tio da menina, um homem que cumpria pena em regime semiaberto e possuía ligação com integrantes da facção criminosa que atuava na região. A partir daquele momento, a situação saiu completamente do controle. Revoltado com o que teria descoberto, o tio levou o assunto para integrantes da organização criminosa. Segundo a polícia, o caso passou a ser discutido por membros da facção e acabou chegando a lideranças importantes do grupo. Entre elas estava Adelícia Aparecida Queiroz Honorato, conhecida como Viúva Negra, apontada pelas autoridades como uma das principais lideranças femininas da organização no Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, Érica continuava sua rotina sem imaginar que seu destino já estava sendo discutido por integrantes da facção. Mas tudo mudaria na noite de 2 de setembro de 2019. Por volta das 8 horas da noite, 2 mulheres apareceram na residência onde ela morava com a mãe. Elas chamaram por Érica no portão. Helena, já desconfiada da movimentação, acompanhou a filha até a entrada da casa. Em determinado momento, uma das mulheres pediu um copo de água. Parecia algo simples, mas aquela distração fazia parte do plano. Quando Helena entrou para buscar a água, homens que aguardavam próximos ao local aproveitaram a oportunidade para agir. Érica foi agarrada à força e colocada dentro de um carro. Seus gritos chamaram imediatamente a atenção da mãe. Desesperada, Helena correu para tentar impedir o sequestro da filha. Ela chegou a se aproximar do veículo e tentou puxá-la de volta, mas acabou sendo ameaçada pelos criminosos. Sem poder fazer nada, viu o carro desaparecer pela rua levando sua filha. Horas depois, Érica ainda conseguiu fazer uma ligação para a mãe. Durante a conversa, disse que estava bem e que retornaria em breve para casa. Mas aquilo jamais aconteceria. Segundo a investigação,
ela foi levada para um imóvel utilizado por integrantes da facção. No local, permaneceu sob vigilância, enquanto lideranças do grupo participavam de reuniões por telefone para decidir o que fazer. Era o chamado Tribunal do Crime, um julgamento clandestino realizado pela organização criminosa. Após horas de discussão, a sentença foi definida. Durante a madrugada, Érica foi levada para uma área isolada. Segundo a polícia, vários integrantes participaram da execução. Ela foi atacada com diversos golpes de faca e não teve qualquer possibilidade de escapar. Depois que tudo terminou, os criminosos colocaram o corpo em um veículo e seguiram até uma região conhecida como Cascalheira, nos arredores de Três Lagoas. Foi ali que abandonaram o cadáver antes de fugir. Na manhã do dia seguinte, moradores que passavam pela região perceberam algo estranho próximo ao rio. Ao se aproximarem, encontraram o corpo de uma mulher abandonado no local. A polícia militar foi acionada e, pouco depois, equipes da Polícia Civil e da perícia chegaram à cena. Quando os investigadores iniciaram os trabalhos, veio a confirmação. A vítima era Érica Rodrigues Ribeiro. O estado em que o corpo foi encontrado chamou a atenção dos investigadores. Segundo a perícia, ela apresentava cerca de 40 golpes de faca, além de outros ferimentos que indicavam uma ação extremamente violenta. Para os investigadores, aquilo reforçava a hipótese de que várias pessoas haviam participado da execução. Enquanto a perícia trabalhava na cena do crime, a notícia começou a se espalhar por toda a cidade. Para Helena, que havia passado a noite inteira sem notícias da filha, a confirmação foi devastadora. A mulher que tentou impedir o sequestro agora precisava enfrentar a dor de reconhecer que jamais veria a filha novamente. Nos primeiros dias após o crime, muitas pessoas acreditaram que a execução estivesse relacionada apenas ao tráfico de drogas ou a disputas entre facções. Essa foi uma das primeiras versões que circularam pela cidade. Porém, conforme as investigações avançavam, uma motivação diferente começou a surgir. Delegados e investigadores passaram a analisar ligações telefônicas, depoimentos e movimentações dos envolvidos. Aos poucos, descobriram que a motivação apontada pelos integrantes da facção não estava ligada ao tráfico, mas sim às acusações envolvendo a menina de 8 anos. Com essas informações, a Polícia Civil iniciou uma série de operações para identificar todos os participantes. Diversos suspeitos foram localizados e presos. Entre eles, estavam pessoas apontadas como responsáveis pelo sequestro, integrantes que ajudaram na logística do crime e membros que participaram das decisões tomadas durante o Tribunal do Crime. Conforme as investigações avançavam, o nome da viúva negra aparecia cada vez mais nos relatórios policiais. Segundo os investigadores, ela ocupava uma posição de liderança dentro da organização criminosa e teria participado das decisões relacionadas ao caso. Meses depois, ela acabou localizada na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Durante a abordagem policial, teria tentado dificultar sua identificação, mas acabou presa. Sua captura foi considerada uma das etapas mais importantes da investigação. Ao longo dos anos seguintes, dezenas de pessoas passaram a responder judicialmente pelo caso. Algumas foram condenadas, outras aguardaram julgamento. Mas o caso jamais deixou de chamar atenção pela quantidade de envolvidos e pela forma como tudo foi planejado. Até hoje, a morte de Érica Rodrigues Ribeiro continua sendo um dos casos mais comentados de Três Lagoas. O que começou com acusações que circulavam nos bastidores acabou desencadeando uma sequência de acontecimentos que terminou em uma execução planejada, dezenas de prisões e uma investigação que revelou o funcionamento interno de uma das organizações criminosas mais conhecidas do país. E no fim de toda essa história, uma cidade inteira ficou marcada por um caso que envolveu acusações gravíssimas, crime organizado e uma série de acontecimentos que continuam sendo lembrados até hoje por moradores da região.